Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso mini curso de Scratch. Para a aula de hoje, eu prometi que iria estar apresentando como fazer a programação no cenário, mas de antemão eu queria apresentar dois condicionais de programação para vocês. Sendo que esses dois condicionais, a gente não vai estar utilizando ele em si nas nossas programações no Scratch, mas utilizando blocos, tá certo? De programação, que será praticamente a mesma coisa e vocês vão conseguir captar essa informação no decorrer das nossas aulas, tá bom? Esses dois condicionais de programação que se utilizam muito em programação Python, em programação C, certo? São os condicionais if e else. E são condições para que um determinado evento venha a ocorrer ou não. O que seria o if? A condicional if é uma estrutura condicional que executa uma afirmação dentro de um bloco, se determinada condição for verdadeira. Ou seja, se isso, então execute isso. Se não, aí você já vai para uma outra condição, que no caso essa outra condicional seria o else. O else, que seria o else? O else é a condicional que será executada caso a outra condicional if não seja verdadeira. Ou seja, vou utilizar se a condicional if for verdadeira, ela irá executar uma determinada tarefa. Se não, que é a tradução de else, se não, ela irá executar outra tarefa distinta, certo? Agora vamos para nosso curso de Scratch, nosso mini curso de Scratch, certo? Aqui eu já abri o programazinho que eu ensinei a baixar na aula passada, onde encontrar, tá certo? E como também utilizar online e nas plataformas Android e iOS, tá ok? Bem, aqui também eu ensinei na aula passada como que você deve fazer na hora que terminar de fazer uma programação, para salvar aquela programação que você terminou de fazer. Você vem aqui em arquivo e vai, no caso, salvar. Hoje a gente vai abrir a nossa programação que a gente fez na aula anterior. No caso, você vai carregar do seu computador, algo que a gente já fez, que no caso foi aquela aula número 1, certo? Aqui, ó, aula número 1, vou abrir. Pronto. Como você pode perceber, a gente parou aqui, a gente colocou esse cenário, tá bom? Esse cenário é da aula passada, a gente colocou aqui uma ação para o gatinho. E hoje eu prometi que eu vou estar ensinando como programar também esse cenário, certo? Aqui, ó, na páginazinha em branco do cenário ainda não tem nenhuma programação. Mas se eu clicar no gatinho, ele já tem uma programação para que o gatinho execute, que no caso foi essa que a gente fez na aula passada. Que ele irá se mover. Vou puxar ele aqui novamente para cá, tá bom? De antemão eu já vou ensinar como é que se faz a programação também no cenário, tá certo? Vou colocar aqui, selecionar cenário, tá bom? A mesma coisa que eu fiz lá programando o avatar do gatinho, eu vou estar, no caso, programando o cenário. Aqui eu venho na aba, aqui na aba eventos, tá certo? Quando clicado, quando bandeira verde for clicada, deve acontecer algo. Como que a gente iria programar este cenário? O que iria acontecer com esse cenário após clicado? Vamos fazer assim. Vamos colocar aqui um controle e dizer que ao ser clicado, sempre ele irá fazer algo. Vamos colocar mais um controle, mais um bloco de programação e vamos dizer que ele sempre irá fazer algo, porém ele irá esperar um determinado tempo. Espere 1 segundo. No caso aqui a gente vai pedir para ele esperar
5 segundos. A gente vai estar pedindo para ele executar essa determinada ação. 1,5 segundos. A gente vai estar selecionando um outro cenário. Aí, quando a gente clicar na bandeirinha, sempre ele irá esperar 1,5 segundos. Posteriormente, ele irá passar para um próximo cenário. Primeiramente, a gente vai estar colocando aqui mais um cenário para o gatinho. Vamos selecionar aqui, a gente colocou aquela floresta, vamos colocar essa outra aqui, tá certo? Vou colocar o nosso gatinho aqui, tá bom? Já selecionei aqui o gatinho, e aqui eu vou selecionar o nosso palco, o nosso cenário, tá certo? Aqui a programação já está preparada para ele, tá bom? Qual o nome desse nosso cenário aqui? Vamos lá pesquisar qual o nome desse cenário. Castle 2, certo? Então é Castle 2. O que é que a gente vai fazer agora? Quando clicado, sempre espere 1,5 segundos. E agora a gente vai estar programando este cenário. Quando clicado, sempre espere 1,5 segundos e vá para o próximo cenário, tá certo? Você vai aqui em aparência, que tem a ver com paisagem, aparência. Você vai pegar aqui próximo cenário e vai colocar logo aqui abaixo, espere 1,5 segundos. Quando clicado, sempre esperar 1,5 segundos e irá partir para o próximo cenário, tá certo? Bem, como você pode perceber aqui, a gente já fez a programação do nosso cenário, nosso palco, já colocou 2, tem um 1 e tem um 2, e a programação a gente iniciou aqui da seguinte forma: quando for clicado, quando a bandeira verde for clicada, sempre espere 1,5 segundos e vá para o próximo cenário. E isso irá se repetir infinitamente, tá certo? Vamos testar? Como você pode perceber, sempre que dá 1,5 segundos, ele muda para o próximo cenário. Aqui é o nosso gatinho, vamos testar aqui também ele, vai ver se já tudo ok. Sempre quando clicado, próxima fantasia e mova 10 passos. Aqui a gente vai clicar, ó, ele vai correr, dar 10 passos infinitamente. Bem pessoal, como vocês puderam perceber também, eles são executados, podem ser executados, no caso, de forma individual, clicando apenas aqui na bandeirinha, tá certo? Dos blocos que a gente montou, dos blocos de programação que a gente montou. Então, se eu clicar aqui, ó, no bloco de programação do gatinho que a gente já montou, ele irá, no caso aqui, executar apenas os comandos do gatinho. Olha, como você pode perceber, ele fica executando apenas o que a gente já programou para o nosso avatar gatinho, certo? E se a gente selecionar o nosso cenário aqui, o nosso palco, ele irá executar e clicar aqui nos comandos que a gente preparou para o palco, ele irá executar apenas o que a gente programou para o nosso palco. Como vocês podem perceber aí, ele está executando apenas a alteração do cenário. Aí você pode perguntar, e como que a gente vai fazer com que os dois executem simultaneamente? Bem, aqui é o bloco, tá certo, do palco, e aqui são os blocos dos comandos do gatinho. Para que os dois se executem, você deve clicar nesta bandeirazinha aqui, ó, e aqui você clicando nela, vai ser executado os dois blocos de programação que a gente já fez, certo? E aqui você para, tá bom? Bem, pessoal,
Como eu falei no início da nossa aula de hoje, eu apresentei dois condicionais de programação. Agora chegou o momento da gente ver como que eles funcionam aqui nesses blocos de programação que a gente já montou. A gente vai estar colocando um deles, que no caso é o if, tá certo? A gente vai estar colocando ele nos blocos de programação que a gente montou para o nosso avatar gatinho, tá certo? A gente vai estar colocando esse comando, esse condicional, não necessariamente ele, mas a tradução dele, tá certo? Para que execute uma ação caso algo aconteça, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vocês percebem que sempre que eu clico aqui, o gatinho ele se move e fica parado aqui, mexendo apenas as perninhas, não vai mais para lugar nenhum. Você pode perceber. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, deixa eu afastar aqui novamente o gatinho para cá, a gente vai lançar a seguinte condição: se o gatinho for até o final e tocar na borda, ele irá voltar, certo? Ou seja, aquele comando que eu apresentei, aquele condicional que eu apresentei no início da aula de hoje, você pode perceber que agora a gente vai estar usando ele. Se esta ação for verdadeira, então execute isso. Aí a gente vai estar colocando ela agora nesse blocozinho de programação. Bem pessoal, agora a gente vai estar colocando esse comando, e esse comando ele fica exatamente aqui, ó, em movimentos. Esse condicional ele fica nessa aba movimento, porque é um movimento que ele vai estar executando caso algo aconteça. Se aquilo que acontecer for verdadeiro, ele vai estar executando esse comando. Esse comando ele fica na aba movimento, ele fica aqui logo no final, quase no final. Olha, se tocar na borda, volte. Esse é o condicional. Se o gatinho for e tocar na borda, se essa condição for verdadeira, ele irá voltar. Eu vou colocar aqui logo abaixo dos 10 segundos, certo? Quando for clicado, sempre próximo à fantasia, mova 10 passos. Se após mover esses 10 passos, o gatinho tocar na borda, ele irá voltar e assim simultaneamente, infinitas vezes, certo? Vamos lá verificar como é que ficou? Como você pode observar, ele está indo, tocou na borda e está retornando. Mas aí ele está retornando em alguns momentos de ponta cabeça. Ou seja, tem algo ainda a ser ajustado. Bem pessoal, esse ajuste pode ser feito logo aqui, ó, direção. Aqui, como eu expliquei na aula anterior, aqui mostra o gatinho e oculta, certo? Aqui é referente ao tamanho dele. E aqui essa aba eu não expliquei na aula anterior, porque eu queria deixar para essa, que aqui diz respeito à maneira como ele irá se mover. Como você pode perceber, a rotação está completa, a gente vai colocar nessa do meio. Quando você coloca nessa do meio, ele fica da maneira ideal para estar executando os movimentos e voltando da mesma maneira, certo? Agora a gente vai executar novamente para você ver como ele está indo e voltando sem que esteja virando de ponta cabeça, tá certo? E esse é o nosso aprendizado de hoje, pessoal. A gente está utilizando um condicional de programação que seria o if, tá certo? Ele está sendo executado porque um determinado evento está acontecendo, um determinado evento é verdadeiro. Por conta que esse evento é verdadeiro, ele está sendo executado. Vamos colocar agora os dois para que seja executado tanto a mudança de cenário após 1,5 segundos. O gatinho se mover e tocar na borda e voltar. Vamos lá? Vamos colocar os dois agora. Ó. Como você pode perceber, ele está indo, está voltando. E você pode perceber que após 1,5 segundos, o cenário, a paisagem, ela fica sendo alternada. Como você pode ver, ele está sendo alternada. Mas você está percebendo que tem um cenário todo em branco. Professor, eu não gostei desse cenário branco. Como que eu faço para excluí-lo da minha programação? Você vai parar aqui, certo?
Aí você vem aqui, seleciona, sempre que você for mexer com o cenário, você vai estar selecionando o cenário, certo? Você vem aqui, ó, após a abazinha de código, você vem em cenário e você pode perceber, ó, que aqui está tudo branco, é o cenário branco. E aqui é o cenáriozinho do jardim e o outro é o do castelo. Você vai selecionar o cenáriozinho branco e vai clicar nessa lixeira. Ele irá ser apagado. Agora nós vamos voltar novamente aqui e executar os nossos comandos. Aqui também você pode perceber que ficou apenas 2 cenários, ó. Aí você pode perceber que após 1,5 segundos, que é no caso até o tempo que o gatinho leva para ir de um lado para o outro, sempre quando ele toca, o cenário muda também. Não que a gente programou isso, mas coincidiu de que o tempo de 1,5 segundos, o tempo que ele leva para ir de um lado para o outro, como você pode perceber, certo? Então, pessoal, o que a gente tinha para hoje era isso. Na próxima aula a gente vai estar querendo apresentar mais alguns incrementos dentro dessa programação, certo? Lembrando que você deve aqui ir, logo após o término da aula, ir aqui no menu arquivo, certo? E baixar no seu computador. No caso, você vai só salvar aqui como aula número 2. A aula de hoje foi a número 1 e hoje a gente está salvando a aula número 2. Você vai salvar ela aqui. Já existe 2 tipos de programação, um tanto para cenário e o outro para o nosso avatar gatinho, tá certo? O que a gente tinha por hoje seria isso, tá certo? A gente aguarda todos vocês no nosso próximo encontro. Até lá então!